Concurseira, concurseiro, viu a primeira parte ou o primeiro quarto do ano da nossa aula, onde analisamos para você várias notícias? Então, começamos agora mais uma parte, mais um quarto de ano. Vamos trabalhar com abril, maio e junho, perfeito? Naquele mesmo esquema. Não é só passar para você a notícia, passar a manchete, mas sim estabelecer uma relação. Eu sempre digo isso. A capacidade de estabelecer relação vai ajudá-lo na sua habilidade de resolver questões de provas. Nossa primeira notícia, lá no mês de abril, olha só. A Argentina ordenou invasão das Malvinas, mas aqui eu estou lembrando o seguinte, da data de 1982, só que é uma data importante para ser lembrada. No mês de abril, sempre os argentinos vão lembrar deste fato, mas como envolve a Inglaterra, que é uma das potências mundiais em relação a isso. O tema volta à tona em todos os nossos jornais, em todos os jornais argentinos, e idem, é claro, na Inglaterra, e o mundo acaba comentando isso também. Inclusive, no caso da Inglaterra, Brown disse o seguinte: ele criticou a Argentina por reivindicar novamente essas ilhas. E você deve fazer uma pergunta. O que a Inglaterra quer com as Ilhas Malvinas? E automaticamente, o que a Argentina quer com esse punhado de rochas no Oceano Atlântico? Concurseira, concurseiro. Sempre tem uma questão geopolítica. Ao redor dessas ilhas, existe uma quantidade muito grande de petróleo. Então está aí o ponto que a Inglaterra gasta tanta energia, gasta milhões todos os anos para que ali eles consigam manter uma base militar e até fazer propaganda de ingleses que possam ir até a ilha e ali vivam e ali estabeleçam uma colônia inglesa. A princípio é muito caro, mas a Inglaterra tem uma visão política maior. E a hora que eles adquirirem a tecnologia que a Petrobras já tem, ou façam até uma parceria com a Petrobras para que retirem do fundo do mar esse petróleo. Então, esse é um ponto econômico, pode ser cobrado, além da questão geopolítica. E também é uma questão estratégica ter bases ao redor do mundo. Lembre-se do seguinte, a Inglaterra já foi o império do sol que nunca se punha, porque ela tinha territórios ao redor do mundo, ou seja, cada momento que estava amanhecendo, amanhecia num território inglês. E ao longo do tempo eles vêm perdendo poder, e perder as Ilhas Malvinas, ou as Falklands, como queiram, seria mais um indicativo de que eles estavam perdendo poder. Vale a pena você assistir aí o filme da Margaret Thatcher, que mostra esse momento da invasão da Inglaterra, ou melhor, invasão da Argentina sobre as ilhas e a decisão que ela precisou tomar justamente porque a Inglaterra vivia um momento de crise, ok? Veja o filme da Margaret Thatcher. Nosso próximo tema, ele tem abrangência sobre todo o ano, correto? Veja lá. STF decide por 8-2 que não é crime aborto de feto anencéfalo. Concurseiro, concurseira. Esse assunto é extremamente delicado e envolve aí questões culturais, questões religiosas e automaticamente influencia em nosso Código Penal. Concurseira, concurseiro, como é uma questão extremamente complicada esse tema, eu lembro que o STF chamou, durante um longo período, pessoas de todas as áreas para uma consultoria. E aí estavam envolvidos não só médicos,
mas também pessoas ligadas às mais diferentes religiões, desde a Umbanda, o pessoal evangélico, o pessoal católico, as religiões mais conservadoras, as menos conservadoras. E a pergunta básica era questionar esses representantes dessas instituições o que é vida. E com base nesses depoimentos, aí deu essa eleição que 8-2 decidiram por não mais criminalizar este tipo de aborto. Foi uma decisão muito difícil, que mexeu com todo o Brasil. Se você voltar à época e olhar os jornais, essa manchete apareceu em vários momentos, durante vários dias, porque envolve, é claro, também a nossa maneira de pensar. Vale a pena você voltar e analisar agora com tempo, até porque já passou todo aquele clamor, toda aquela questão emocional. Não deixe de rever esse tema. O que nós temos agora para ver? Veja lá. O ministro Aires Brito tomou posse como presidente do STF. Interessante essa matéria, pelo seguinte: o ministro Aires Brito, ele foi eleito para o biênio 2012-2014. Mas já sabemos, né, que ele não mais está, e em dezembro nós já estamos vendo Joaquim Barbosa em seu lugar. Por que não mais o ministro? Porque o Aires Brito saiu? Isso não envolve só o STF, vai envolver todo o nosso país, porque eu quero que você faça uma análise mais longa aí, concurseiro, concurseira. Em novembro, o IBGE lança uma pesquisa dizendo que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aí você se pergunta, mas onde esse cara quer chegar, saindo lá do STF, indo para o IBGE, passando pelo Joaquim Barbosa? O Aires Brito foi aposentado por causa da sua idade, ele teve que sair pela sua idade, justamente talvez no momento mais produtivo de sua vida, no momento que mais capacidade ele tem de contribuir para que ajudasse nas decisões dessa corte que é tão importante para o nosso país. Então, juntando aí os dados que o ministro Aires Brito foi compulsoriamente aposentado, tá certo? Inclusive o pessoal da área pública brinca que é a expulsória, porque ele é expulso do seu cargo. Claro, estamos fazendo aí uma brincadeira. E o IBGE, logo depois, lança o dado que a nossa expectativa de vida vem aumentando. Você vai ver que em breve, provavelmente no ano de 2013, comece a se questionar se esta regra deve permanecer. E quantas coisas vão mudar em termos de previdência, já que nós estamos vivendo mais? Quantas coisas vão mudar em termos de consumo? Os filmes, como eles vão ser feitos? Por já que nós temos uma grande parcela da população mais velha e vivendo com qualidade. Nosso próximo tema que envolve ainda o STF. Este é importantíssimo, também porque toda a nossa população e principalmente por causa da nossa composição étnica. Veja lá, concurseiro, concurseira. STF decide que cotas raciais em universidades públicas são válidas. Concurseiro, concurseira. Essa questão é importante porque envolve você também. Você participa desse processo em concursos. Só lembrando de um fato, o nosso país é mesclado e teve uma grande importação, abre aspas, importação de pessoas da África que para cá vieram, trabalharam, desenvolveram, ajudaram a desenvolver esse país e de uma maneira ou de outra não receberam o mesmo tratamento que a população branca teve. Por isso que o STF tomou essa decisão. Vale a pena você voltar e analisar isso com muito carinho.
Só lembrando de um dado aqui importante. A palavra raça foi usada de maneira errada. Você vai ver ao longo de 2013 que entre seres humanos não existe raça. Esta é uma ideia lá da Idade Média que ainda permanece. E a gente tem até dificuldade de trabalhar com o termo etnia. Perfeito? Então não esqueça de analisar esse problema ou esse fato com muito carinho. Trocamos de mês agora, concurseiro, concurseira. Vamos para maio. E um problema que envolve boa parte da América Latina: nacionalizar ou privatizar. Quando falamos disso, eu chamo a atenção especificamente de Bolívia e da Argentina. A Bolívia com a questão do gás natural e a Argentina com a questão do petróleo. O metrô, por exemplo. E lembre-se, a Argentina passa por uma crise muito séria. Ao mesmo tempo, ela fez uma privatização e vem se jogando com essa ideia que a privatização que foi feita aconteceu de maneira errada e hoje a população sofre consequências. Mas isso se espalha pelo mundo e acaba caindo no Brasil, questionando: será que a privatização das empresas de petróleo, dos postos e assim por diante, foi um fato que melhorou o país ou atrapalhou? Pode ter uma comparação com o nosso país, porque quando você lembrar de Fernando Henrique para cá, também muito se privatizou. A concessão, por exemplo, das estradas, e uma análise em relação a isso pode surgir. Outro ponto interessante, logo no início de maio, concurseira, concurseiro. Um fato que se espalhou pelo mundo, mas acontece em Nova York, com o seguinte título: Occupy Wall Street. Traduzindo aí, Occupy a Rua do Muro. Wall Street por quê? O mundo espera Nova York amanhecer, porque ali está a Bolsa de Valores. E ela acaba regendo toda a nossa vida. Tem até o filme, né, em relação aí, o dinheiro nunca dorme, e vai fazer uma alusão a Wall Street. Então é uma questão econômica, uma parcela da população questionando o modelo econômico. E veja que interessante, que você deve focar. O país, entre aspas, mais democrático, pelo menos para eles, questionando se deve-se manter este modelo econômico imposto pela Bolsa de Valores de Nova York. E esse modelo, cara, vai se espalhar e nós vamos ver ao longo de 2013 muito ainda em relação a isso. Concurseiro, concurseira, nosso próximo tema que acontece, olha só, lá no início do ano, mas você vai ver repercussões no final do ano em relação a isso. Veja lá a manchete: governo muda a regra de rendimento da poupança. No primeiro momento, os críticos econômicos, ao lerem essa notícia que o governo publica sobre a mudança das regras que relaciona a Selic e assim por diante, como seria o rendimento, fizeram críticas severas, dizendo que isso iria atrapalhar a nossa poupança. Mas quando você lê as notícias do início de dezembro, você vai ver que o Brasil teve recorde em depósitos. Nunca antes neste país se depositou tanto, se poupou tanto. Que análise que você faz em relação a isso? Se nós estamos poupando, significa que nós temos o quê? Uma reserva para momentos de crise. Então agora, os economistas têm que rever a sua previsão, a previsão que foi feita lá no início, quando divulgou-se que a poupança teria novas regras, automaticamente ela renderia menos, e a previsão deles é que existiria menos dinheiro na poupança, com a notícia de dezembro. Automaticamente, outra leitura que eu quero que você faça. Veja, quando você nota, quando você lê que nós investimos em poupança, significa que nós não temos uma cultura de investir em bolsa. E só investe em bolsa quem tem um conhecimento financeiro bastante grande, bastante alto. Note, concurseiro, concurseira, que
que todas as rádios, todos os jornais, as TVs, nos últimos tempos, estão colocando no meio do seu noticiário uma espécie aí de consultor financeiro para tentar ajudar o brasileiro a aprender a investir em bolsa. Você deve acompanhar aí, seja Band News, seja a CBN, seja o Jornal da Band, seja o Jornal da Globo, seja o da Record, todos eles, em um momento ali do seu noticiário, colocam uma pessoa para explicar como que você deve investir. Isso está relacionado, é claro, com essa notícia, com o nosso dia a dia e com nossa cultura de poupança. Nosso próximo tema, vamos agora para a França, concurseiro, concurseira. Olha aí, interessante porque o Brasil compra e vende da França. Em dezembro, a nossa presidente esteve na França. Para quê? Para ver aquelas questões dos aviões, se compra dos Estados Unidos, se compra da França ou não. Mas o que aconteceu nesse caso? A França elege um presidente socialista. François Hollande conseguiu quebrar e não deixar que o Sarkozy fosse reeleito, com 52% dos votos. É uma eleição bastante pesada, bastante disputada, mas um socialista tirando um conservador. O Sarkozy, com toda aquela sua elegância, a sua mulher, a Carla Bruni, sempre nos eventos sociais, aparece um socialista e acaba tirando o Sarkozy de cena. Lembrando que, em dezembro, a França e Brasil foi muito relacionada porque o Niemeyer tem muitas obras nesse país. E um detalhe, na França, primeiro Pelé, depois Niemeyer. Muito mais de que qualquer outro personagem brasileiro é mais lembrado. Qualquer personagem que você pense do esporte, Ayrton Senna, por exemplo, não. Primeiro Pelé, depois o Niemeyer. E olha que, no nosso caso do Brasil, talvez ele não entre nem entre os 10 melhores. Interessante esse detalhe, você deve ficar atento do socialista voltar à presidência da França. Nosso próximo tema, olha só, já no mês de junho, olha o que ele diz aí. E vai se repetir isso, hein? Não é só para 2012. Lentidão bate recorde do ano em São Paulo. Concurseira, concurseiro. Não dá para colocar a culpa no carro pela lentidão e pelo congestionamento. Isto é, da mesma maneira que eu falei lá no início, falta de planejamento, por exemplo, com questões de enchentes. Os nossos governantes não estão fazendo um planejamento para que as cidades possam se desenvolver de uma maneira que não cause transtorno. Só para fechar essa notícia, o Niemeyer, que se tornou referência daí no mês de dezembro, era contra grandes cidades. O que ele argumentava? Cidades não devem crescer, cidades devem se multiplicar. Pode ser isso aí uma inspiração para a banca, relacionando essa questão dos congestionamentos com essa fala do Niemeyer. Pense, em vez de eu fazer uma cidade crescer, ter o crescimento vertical, eu multiplico as cidades. Automaticamente eu consigo deixar mais rarefeito a questão do trânsito. Fique ligado nesse ponto. Uma notícia agora internacional que acaba abrangendo o mundo inteiro. Olha que interessante aí. Mubarak é condenado à prisão perpétua no Egito. Bom, você sabe que o presidente Mubarak ficou como ditador décadas, ok? Tudo bem? Vem a Primavera Árabe, eles depõem o Mubarak e o que vai acontecer? Colocam um novo presidente que vem com a ideia de revolucionar o país. Só que não é o que acontece. Você vai ver que ou já está vendo no mês de dezembro, e isso vai se perpetuar, permanecer pelo menos por uma parte do ano de 2013, sobre
um novo ditador que assume o Egito. Acaba criando regras tão rígidas quanto as de Mubarak. Ou seja, o Egito passa a viver um inverno árabe e aquela primavera que parecia trazer liberdade para o povo acaba trazendo uma nova ditadura. Voltemos agora para o Brasil. A Rio+20 terminou marcada por um profundo abismo entre as expectativas da sociedade civil e o que os governos conseguiram produzir. Concurseiro, concurseira, sempre vamos ter, todos os anos agora, eventos, por exemplo, as COP. Mas a Rio+20 trazia consigo uma expectativa muito grande, porque a 92 foi importante para o nosso país e para o mundo. O desenrolar da Rio+20 é que interessa. Você vai ver ao longo de 2013, sem dúvida, inúmeras questões em concursos pelo Brasil ligadas ao meio ambiente, questionando o que aconteceu, o que os diplomatas, o que os governos fizeram ou assumiram em relação ao meio ambiente. E a partir daí, a questão é desenvolvida. Então você não deve deixar de lado esse assunto, mesmo que ele tenha sido um fracasso, porque às vezes um evento que foi tratado de maneira bastante negligenciada, ele acaba por um fato ou outro que aconteça, ganhando novamente forma, ganhando novamente importância, e ele volta a ser cobrado. Fique atento então em relação à questão da Rio+20. Concurseira, concurseiro, o nosso próximo tema envolve não só questões políticas, econômicas, mas envolve todo o Mercosul. Golpe no Paraguai. Veja bem, golpe é a nossa visão, mas o que aconteceu? Uma parte da população não entende como golpe, o presidente Lugo, que foi deposto, entende como golpe, e o presidente que está no poder, Frederico Franco, não entende isso como golpe. Mas, de qualquer forma, entenda o seguinte: o Paraguai está fora do Mercosul na seguinte questão: ele não participa mais das decisões enquanto isso não venha a ser resolvido. Só que nesse meio tempo, a Venezuela foi inserida no Mercosul. Se você for às notícias do início de dezembro, você vai ver que a reunião que acontece em Brasília, desta cúpula, acaba oficializando a Venezuela no bloco, mas ao mesmo tempo o presidente Frederico Franco faz um protesto dizendo que o que aconteceu no Paraguai foi legítima democracia, um direito deles, um direito soberano, que o bloco em si não deveria julgar. Este assunto ainda vai se desmembrar e você deve ficar atento, porque envolve Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e agora, neste caso, a Venezuela, e até o Chile entra dando sempre um pitaco. Concurseira, concurseiro, esse tema que eu vou falar para você agora não só apareceu em todos os jornais, como está também na página do IBGE, porque são dados do IBGE e a fonte que fez a pesquisa, os outros só replicaram. O novo perfil para a religião no Brasil. Concurseira, concurseiro, como que você deve ver essa notícia? Vamos lá, alguns pontos imprescindíveis aí. Claro, está mudando, então, a nossa maneira de pensar, já que nós não somos mais só católicos, em sua maioria. Automaticamente, isso começa a decidir a eleição de uma maneira diferente. Daqui a 2 anos, menos de 2 anos, teremos eleições para governadores. Note que o discurso desses candidatos vão ser diferentes, porque a população não católica tem uma maneira de votar distinta dos católicos. Então, influencia aí no perfil dos candidatos. Não há dúvida que o católico consome produtos distintos do que consomem
os evangélicos. Então, é uma questão econômica também. E automaticamente uma questão de postura. Não estou discutindo aqui quem está certo ou quem está errado. Só estou chamando a sua atenção para este fato. Por quê? O número de evangélicos em nosso país aumentou 61% em 10 anos. Quem aponta isso? O IBGE. Outra coisa, os católicos diminuíram 1,3% entre 2000 e 2010, segundo o IBGE. Continuamos ainda tendo uma maioria católica, mas você percebe gradualmente essa diminuição. E você percebe na televisão também. É só olhar o número de canais hoje destinados à religião. Primeiro os evangélicos tiveram um boom, assumiram vários canais e agora os católicos vêm com diversos padres, entre aspas, pop, tentando recuperar esse público que foi perdido. E você pode relacionar aí com a jornada da juventude que o Brasil está pleiteando e vai ter uma grande discussão em relação a isso, que vai ser uma forma do catolicismo tentar arregimentar novamente esse grupo que foi perdido. Concurseiro, concurseira. Encerramos esse segundo quarto aí de análise. Você assistiu o primeiro? Se não assistiu, clique aqui, você pode rever. E eu me despeço, é claro, dizendo que volto com a terceira parte para que você fique bem informado e se dê bem na prova. Até mais.